Entre os temas que hoje são bastante falados nas empresas, surge o tal da saúde mental. Esse assunto realmente tem sido recorrentemente repetido por palestrantes, professores, profissionais de recursos humanos, líderes, justamente porque alguma coisa deve estar incomodando em relação a esse tema. Bom, ninguém tem dúvida que saúde mental é importante até para a saúde física e para a performance de um profissional. Mas, Alexandre, por que que as empresas hoje estão falando tanto sobre esse assunto, saúde mental? Pois é, isso acontece porque os casos de distúrbios de ansiedade, de burnout, eles explodiram em todo o mundo, eles já vinham nessa tendência e eles se amplificaram muito após a pandemia, né? Tem um estudo da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que calcula uma perda de US$ 1 trilhão em produtividade, falta de produtividade, em absenteísmo, causadas por doenças, né, ou distúrbios emocionais, transtornos de ansiedade, nas empresas de todo o mundo. Ou seja, a perda, né, que esse tipo de transtorno traz é impressionante, né? E além desse custo econômico, né, diretamente relacionado com a saúde emocional das pessoas, eu acho que o que preocupa as empresas é que cada vez menos as empresas vão precisar dos braços, das mãos, das pernas das pessoas, né? A tendência do trabalhador do futuro é ele querer a mente, o coração, a paixão, capacidade de encantar clientes, de inovar, de pensar criativamente. E é muito difícil um profissional ser inovador, ser criativo, ser colaborativo, se ele estiver doente por dentro, né? Então, acho que esse é um tema da maior importância, não é? Ele causa muitos problemas, muitos transtornos, tem atingido a todos, não é? Não é mais exclusividade de um nicho, de uma categoria, não é? É até interessante, eu que estudo muito gerações, eu vejo que a minha geração tinha muito tabu em falar, né, tô com problema emocional, tô com depressão, tô com ansiedade, assim, né? Era uma coisa meio de, pô, você é fraco, homem não chora, boys don't cry, homem não chora, né? A gente não podia se demonstrar fraco. E eu vejo que as novas gerações, pelo menos, têm essa coragem de expor, porque todos temos nossas fragilidades, nossos pontos de vulnerabilidades, né? Então, acho que esse é um tema da maior importância, até porque vários estudos demonstram que, infelizmente, a gente pode ter uma epidemia de transtornos de ansiedade, de doenças emocionais, e, obviamente, que a gente não vai conseguir ter um profissional produtivo, criativo, inovador, colaborativo, se essa pessoa estiver emocionalmente doente. Cara, é muito interessante essa discussão, porque sempre existiu problema de saúde mental nas empresas. É que, como você disse antes, isso não era tão permissivo. Tinha gente que sofria, chorava sozinho e ficava infeliz a vida toda no trabalho, ia buscar psicanalista, psiquiatra, psicólogo, e a empresa nem sabia. Hoje não, hoje isso é muito mais demonstrado, essa vulnerabilidade que muitos achavam que não poderiam demonstrar. Hoje as pessoas são muito mais transparentes, né? Tanto que tem gente que fala com tranquilidade, eu faço um tratamento psicológico, coisa que muitos achavam que era coisa pra gente doida, gente com sérios problemas, que a gente tem vergonha de dizer isso. Mas é claro, o mundo atual, esse mundo multitelas, com tudo muito acelerado, muita tecnologia que chama a nossa atenção, resultados cada vez mais crescentes. A própria pandemia fez muita gente repensar a realidade do trabalho. A geração Z, que tem um outro olhar para a relação com o dinheiro, é claro que isso também ampliou essa questão, né? Esses problemas que podem gerar algumas dificuldades aí na saúde mental. Então, eu acredito, por um lado, que é um ponto de atenção, com certeza, as empresas precisam olhar isso com atenção, mas, por outro lado, eu acho interessante, porque essa é a prova de que as empresas estão passando a ser mais humanistas, né? Sim. Porque se esse tema hoje preocupa empresas, é porque elas entenderam, como você disse, que o trabalho do cara não é só mais a mão, né? Não é só mais fazer aquele trabalho tipo Tempos Modernos, o filme do Charlie Chaplin, né? É um trabalho muito mais de pensar, de atender, de apoiar, de incentivar, de criar, e isso tem mas um grande impacto negativo se a pessoa tiver a saúde mental abalada. Mas vale essa reflexão. Do mesmo jeito que as empresas se preocupam com a saúde mental, ela tem que se preocupar em entender a origem. Por que será? Será que é problema de relação com a liderança? É o clima organizacional? É o ambiente de trabalho? É o excesso de trabalho? Esse problema de saúde mental tem relação com o estresse? Né, tem relação com burnout, são pessoas que não sabem lidar com mudança, isso também traz problemas de saúde mental, enfim. Quando você busca a origem, você começa
a tratar as pessoas do jeito que elas devem ser tratadas. Aí, essa situação fica mais equilibrada. Pois é, Marcelo, eu acho que esse assunto é super importante, mas existem boas práticas também que as empresas vêm adotando. Quais são elas? Eu acho que a primeira é combater o estigma, né? Combater esse medo que alguns profissionais têm de se mostrarem vulneráveis. Né? Então tem que combater, você não é doido, você não é nada, sabe? É uma doença como outra qualquer, e está tudo bem você peça ajuda. Né? Eu acho que muitas empresas também estão colocando isso, por exemplo, às vezes as empresas têm dentista, tem advogado, tem fisioterapeuta, tem pessoa fazendo coisa de ergonomia, ginástica laboral. Por que não incluir, se a empresa puder, nesse rol de profissionais que podem ajudar, um profissional da área de saúde emocional? Por que não? Por que não na CIPAT, a gente fala de tabagismo, obesidade, sedentarismo, por que não incluir esse tema nas CIPATs? Por que não criar comitês de voluntários, onde os próprios profissionais se ajudam uns aos outros, quando não for o caso de ajuda especializada, obviamente. Não é? Então, eu acho que existe... prestar atenção na cultura. Será que a cultura corporativa não é tóxica? Eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu acho assim, que a gente vive um mundo 4.0, que a gente acelerou enlouquecidamente, mas a nossa arquitetura fisiológica não corre na velocidade do bit. Não tem lei de Moore para célula, não é assim. Né? Então, acho que esse descompasso entre esse mundo fica pedindo cada vez mais da gente. Né? E a nossa arquitetura biológica, a gente não corre, a gente não consegue ir no mesmo passo. Tem horas que dá uns tilts internos, porque não dá match, né, dessa velocidade do mundo e a nossa capacidade fisiológica, biológica, de reagir a tudo isso. Então, acho que é importante que a empresa dê uma olhadinha na cultura organizacional. Será que é uma cultura saudável? Isto dito, se existe um desafio do lado da empresa de melhorar essas condições, eu acho que a gente também não pode ser imaturo. Assim, por melhor que a empresa seja, não vai dar para transformar a empresa numa Disneylândia corporativa. Entendeu? O mundo do trabalho tem estresse, tem pressão. Se não for pressão dentro da empresa, é o cliente te pressionando, é o mercado, é a concorrência. Ou seja, o profissional também precisa tentar desenvolver um pouco da sua resiliência, entendeu? Porque a vida vai te dar tombo. Se não for na empresa, você vai levar um tombo na vida, no mercado, alguma decepção, entendeu? Você planta tudo bonitinho, dá tempestade, vem umas pragas, acaba com a sua safra. É da vida, você vai ter reveses. Né? Então, eu entendo que cabe um papel para a empresa. O estresse em si é uma coisa boa, o estresse é esticar. Né? Então, quando a gente se estica, a gente se alonga também. Só que esticar no limite pode romper essa corda. Então, acho que tem um trabalho da empresa, mas tem um trabalho nosso também. É importante que a gente tente desenvolver a resiliência, porque é assim que a vida funciona.